E hoje nós estamos encerrando a nossa série com o tema O que você profetiza. Diga para o teu irmão, o que você profetiza, meu irmão, para 2024. E eu quero já preparar você, porque esta palavra hoje é para te preparar para o culto profético. Você que está online, você que está aqui presencial, você que está viajando, é do Projeto Vida, né? E hoje está aí em algum lugar com a sua família, passeando, tirando uns dias também de descanso. Eu sei que você que é do Projeto Vida está descansando em algum lugar dessa terra. Você está online agora. Então mande aí o link para a tua célula, para o teu discípulo. Olha, o apóstolo acabou de te mencionar no culto, certo de que você está com o seu caderno de sonhos, com a sua Bíblia aberta para receber a última palavra da série Quem se adianta governa. Lembrando que no próximo domingo, então, culto profético, nós temos 2 horários, ok? Nós temos o primeiro culto às 9 da manhã, que vai ser somente presencial, ele não é online, tá bom? Só presencial. E depois, às 6 da tarde, nós temos presencial e temos também online para você que está, que não vai estar aqui conosco nesse dia. Então, não esquece de avisar todo mundo. Vamos ter esses 2 horários. Após vai ser a mesma palavra, debaixo mesmo da mesma expectativa daquilo que Deus tem para nós nesse dia, amém? E para também o novo ano. Falando de expectativa, eu quero introduzir a palavra de hoje dizendo exatamente isso. A expectativa vem pelo pensar. Nós geramos aqui expectativa. Apóstolo, mas expectativa não é aqui? Não, eu acho que não. Sabe, tem pessoas que são mais emotivas, mais emocionais, né? Se envolvem mais emocionalmente. Mas geralmente a expectativa ela não fica só aqui. A expectativa, ela, né, é gerada, ela é trabalhada aqui nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos. A gente começa a gerar, a pensar a respeito. Então, a expectativa, ela aquece o nosso coração, mas principalmente ela coloca os nossos pensamentos em atividade. Mas não adianta você só gerar expectativa. A expectativa para nós crentes, para nós cristãos, para nós que cremos na palavra do Senhor, a expectativa, ela precisa ser cheia de fé. Ela precisa sair do nível dos pensamentos e entrar num outro campo, no campo espiritual. E fé, ela traz esse tom espiritual para a expectativa. Ela unge a expectativa. Então, a expectativa vem pelo pensar. A fé, diz a palavra de Deus, que vem por onde? Qual é o meio pelo qual a fé vem até nós? Pelo ouvir, isso mesmo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, aquilo que nós ouvimos, ela encharca o nosso coração de fé ou de incredulidade, de certezas e convicções ou de dúvida. Então, quando eu fico nesses últimos dias do ano ouvindo só as previsões, pessoas pessimistas, pessoas que leem astros, leem o dia a dia, se eu fico ouvindo fofoca, se eu fico ouvindo as previsões carnais, naturais, humanas, você vai começar, meu irmão, o seu novo ano debaixo de incredulidade, debaixo de dúvida, debaixo de carnalidade, debaixo de incertezas. Porém, se você encharca os seus ouvidos com a palavra de Deus, não vem só um entusiasmo, não vem só uma expectativa, mas o seu coração é encharcado de fé. Fé é a certeza daquilo que se espera, mesmo que os seus olhos ainda não contemplaram. Porém, a fé, ela não é algo interiorizada somente. A fé, ela precisa fluir. A fé, ela precisa se tornar, ela precisa entrar em atividade. Como a nossa fé entra em atividade? Por meio da palavra. Então, a nossa fé é potencializada pela nossa boca. Diga para o teu irmão, a sua fé é potencializada pela sua boca. Então, a boca fala daquilo que a sua alma, daquilo que o seu espírito, daquilo que o seu interior está cheio.
Então, por isso, nesses últimos, claro que o ano todo é importante, a nossa vida toda é importante, mas em especial nesses últimos dias do ano, é muito importante que você vigie as palavras que saem da sua boca, para que elas não se transformem em sementes de tragédias, de dramas, de morte e de coisas relacionadas a uma vida infrutífera. Não deixe que a semente morra na terra. Você é uma terra frutífera, você é uma terra próspera, você é uma terra abençoada, você é uma terra fértil. Eu creio nisso. O Espírito Santo trabalhou o ano todo em você, produzindo dentro de você uma terra fértil. Há fé no seu coração. Porém, a palavra que sai da sua boca, ela precisa estar em linha com essa fé, para que a semente que há dentro de você possa florescer e produzir a 30, a 60, a 100, né? Depende daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Então, com a boca eu confesso, com a boca eu clamo, com a minha boca eu decreto. A gente falou sobre isso durante estas últimas semanas. Com a minha boca eu declaro, com a minha boca eu decreto, com a minha boca eu confesso, com a minha boca eu profetizo, com a minha boca eu agradeço, com a minha boca eu glorifico a Deus. Então, querido, a tua boca é uma arma poderosa, a tua boca é uma ferramenta, a tua boca é um chofar, a tua boca é uma trombeta, a tua boca é de fato algo que Deus tem dado a você como um instrumento da sua fé, como um instrumento da sua crença, da sua ousadia, daquilo que você acredita, daquilo que você espera, da sua convicção. Então é importante que você saiba disso. Toda palavra que sai da sua boca, no tempo oportuno há de dar colheita. No tempo oportuno há de se cumprir. A palavra não volta vazia. Nem a palavra que sai da boca de Deus e nem a tua palavra. A palavra que sai da sua boca. Agora, nós vamos falar hoje sobre o que você profetiza. Eu quero falar um pouco sobre o profeta. Eu quero falar um pouco sobre essa unção, essa autoridade, esse chamado que você tem nesse tempo para profetizar, abrir a sua boca e chamar à existência aquilo que ainda não existe. Tem muita gente que confunde o profeta. Profeta não é um vidente do mundo espiritual. Preste atenção, hello. Tem muita gente que tem essa raiz em outras religiões ou em outras buscas espirituais, até outros conceitos espirituais que talvez você tenha lido, ouvido, enfim, pesquisado a respeito. E às vezes você fica esperando ser tomado por um espírito e sair como um vidente olhando. Às vezes a gente até fala, olha, gente, dia 31 é o culto profético. E aí você vem pensando, o apóstolo vai vir aqui, vai ser tomado por um espírito, vai sair, né, trazendo aí visões do próximo ano. Não, o profeta, ele não é um vidente do mundo espiritual, mas a sua intimidade com Deus lhe abre os olhos espirituais e lhe confere conhecimento do mundo espiritual. Então o profético que há em você é resultado da sua intimidade com o Senhor. O profético que há em cada crente aqui, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, em cada jovem, em cada adolescente, em cada avô, em cada avó, o profético que há em você é resultado da sua intimidade com o Senhor, que traz o conhecimento da palavra, e que muitas vezes você vai liberar uma palavra num lugar que você entra, na vida de uma pessoa, a partir do conhecimento que você tem da palavra e do conhecimento que você tem daquele ambiente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então é exatamente isso, esse texto diz exatamente isso que eu acabei de dizer para você. Se você quer, de fato, andar no profético, você precisa entender que o profético, ele não é místico. O profético é resultado de uma intimidade e de um conhecimento das coisas espirituais. Como eu conheço as coisas espirituais? Não é somente andando com pessoas espirituais, mas também andando com pessoas espirituais. Mas você adquire o conhecimento das coisas espirituais andando na palavra de Deus, que é a fonte de todo conhecimento espiritual. E também andando com pessoas espirituais. Não é lá no botequim, não é lá na balada, não é, sabe, em outros lugares que você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer e amadurecer espiritualmente numa célula, servindo a Deus, numa escola de influência. Então, você crescer espiritualmente, andar no Espírito, você não pega aí por osmose. Meu marido é crente. Minha esposa nossa, olha, ela é de oração, uma mulher de oração. Mas para você também ter autoridade profética, para você ter intimidade com o Senhor, para você ter conhecimento das coisas de Deus, você precisa escolher, decidir, estar nos lugares onde isso vai ser possível. Há lugares que isso não é possível, meu irmão. Sinto muito de falar isso. Nós somos muito abertos e muito livres. A gente não condena ninguém por ir a uma festa, a um casamento, para ir a alguns determinados lugares. Porém, você tem que entender que onde você está, a sua alma e o seu espírito se alimentam daquele ambiente, daquele espírito que está no ambiente, daquilo que está se movendo naquele ambiente. Então, existe o dom de profecia. Quando nós falamos sobre o profético, existem 3 aspectos aqui que eu quero que você entenda. Primeiro, existe um dom, que é o dom da profecia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Nós não vamos ler, só vou mencionar com você. Fala sobre um dom específico. Quem fez escola de dons, ouviu a respeito. É um dom específico, é um dom dado pelo Espírito Santo, que é o dom de profecia. Então a pessoa, ela profetiza, ela olha para você e ela traz uma palavra profética, muitas vezes sem conhecer nada a respeito da sua vida. Muitas vezes, sem te conhecer, sem saber nada, o Senhor traz, ela tem um dom. Ela de fato, ela anda no Espírito e ela é usada naquele dom, que pode vir em línguas, pode vir falando, orando por você, ou até mesmo conversando com você, e ela diz, olha, o Senhor está me mostrando determinada coisa na sua vida, e às vezes você diz, olha, eu nem conheço essa pessoa, mas ela foi usada num dom, que é o dom de profecia. Existe também na Bíblia o ministério profético, como um dos 5 ministérios. Apóstolo, nunca ouvi falar sobre isso. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala sobre 5 ministérios. O ministério do apóstolo, mestre, profeta, pastor e evangelista. Então, um dos 5 ministérios é o ministério profético, o ministério do profeta, que é um ministério que traz à igreja o conhecimento de Deus em forma de profecias, de ensino profético. Então, é um dom, é um ministério. Tem o pastor que apacenta, tem o mestre que ensina, o pastor mestre que ensina, tem o apóstolo que traz a direção, que traz direção para um ministério, direção para uma igreja, e tem também o evangelista, aquele que leva as pessoas até Jesus. Tem uma palavra livre nessa área, e tem o profeta que traz o ambiente profético para a igreja, traz a palavra profética para a igreja, mas também existe a voz profética. A voz profética que é dada a cada um de nós. Todos nós. Levante sua mão direita e diga, eu. Aí também na sua casa você pode levantar sua mão direita e dizer, eu. Diga, eu. Então, todos nós temos em Cristo Jesus. Temos fundamentados na palavra de Deus. E temos, por meio do mover e da ação e da presença do Espírito Santo em nossa vida,
Temos uma voz profética. Apóstolo, eu sou novo convertido, eu tenho essa voz profética? Tem. Você que se converteu, você que é de Jesus, você que confessa a Cristo como o Senhor da sua vida, você tem uma voz profética. A voz profética é dada a cada um de nós por meio ou a partir do seu comprometimento com a sua geração. Quem é o profético? Quem tem a voz profética aqui? Voz profética é para todo crente que tem um comprometimento com essa geração, com a sua geração, com uma causa. Talvez você tenha causas espirituais que pesam sobre os seus ombros. A causa do pobre, a causa do oprimido, a causa do encarcerado, a causa do doente, a causa das viúvas, dos órfãos, a causa do desempregado, a causa do endividado, a causa do divorciado, a causa dos casais, a causa dos adolescentes, a causa das prostitutas, a causa dos homossexuais, a causa política. Existem muitas causas, e tem causas que queimam o seu coração. Existem pessoas aqui que quando fala num assunto, você está tranquilo aí no seu lugar. De repente fala em algo, você, uau, essa causa me atrai, essa causa me faz levantar de madrugada para orar, essa causa movimenta o meu espírito, essa causa me impulsiona. A gente viu aqui com o Randy Clark. Tem pessoas que vieram, queria servir, queria, ser voluntário, ficou aqui até 10 horas, 11 horas da noite. No outro dia estava aqui cedinho, porque era a causa que queima no seu coração. Então, a voz profética é dada para todos os crentes que são comprometidos com uma causa. Comprometidos por uma causa. Ezequiel capítulo 37, no versículo 9, diz assim. Ezequiel capítulo 37 é o texto que fala sobre o vale dos ossos secos. Você pode ler todo ele na sua casa, mas eu quero ler o versículo 9 com você, que diz assim: então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos e anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Esse texto está na versão transformada, mas ele diz, talvez você já leu ele em algumas outras versões e na sua Bíblia, que é um texto onde o Espírito leva Ezequiel a um vale. E a Bíblia diz que aquele vale era um vale de ossos sequíssimos. Tem uma versão que fala isso, que os ossos eram sequíssimos. E o Senhor manda que ele comece a profetizar sobre aquele vale. E ele começa a profetizar, para que os ossos comecem a se juntar. E o texto começa a dizer, o texto é até meio assim, meio que macabro. Se você estiver sozinho lendo na sua casa, você vai ficar com medo de ouvir algum barulho na cozinha, dos ossos se juntando. E aí começa, os ossos começam a se juntar. E aí o Senhor diz, profetiza para que comece a ter carne. Comece a ter tendões. E agora, quando aquele vale já não é mais de ossos secos, ele diz agora, profetiza para que o Espírito venha sobre esses ossos para que eles vivam. E aí ele pergunta, você crê? Ele diz, eu creio, se o Senhor está dizendo, eu creio. A pessoa, você no meio da madrugada ser abordado pelo Senhor, se você mora perto do cemitério,
E ele diz, vai para a janela. Você crê que se você profetizar os ossos, aí você vai falar, meu Senhor, sinto muito, mas eu posso até crer, mas eu não tenho coragem de enfrentar o exército. Então é um movimento do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui é justamente o que o Senhor diz para ele. Filho do homem, profetiza. E por várias vezes ele diz, filho do homem, profetiza. Filho do homem, profetiza. O Senhor podia já no comecinho dizer, profetiza para que esse vale dos ossos secos se transforme num grande exército poderoso. Mas não foi isso. Foram níveis. Níveis. Cada palavra profética que você libera é um nível novo de fé que o Senhor está te levando. É um nível novo de intimidade, é um nível novo de amadurecimento, de crescimento, de experiências. Meu querido, talvez seja o seu primeiro caderno de sonhos da vida. Talvez ele não seja o primeiro, ele seja já o segundo, terceiro, quarto, quinto, eu não sei. Talvez seja o primeiro ano que você vai passar na igreja, por algumas horas, o seu último dia do ano. Por 2h30, aqui na igreja, adorando ao Senhor e colocando o teu novo ano na presença do Senhor, porque você crê que existem áreas da sua vida que precisam de uma palavra profética, porque ninguém mais consegue enxergar a vida ali, mas o Senhor diz para você, toda a ressurreição é chamada à existência pela fé e pela boca do profeta, e você é um profeta que Deus quer levantar nesses 4 últimos dias do seu ano. Não é para profetizar sobre o outro, é para profetizar sobre as coisas que cabem a você, que estão ao seu alcance, que estão diante dos seus olhos. Ah, apóstolo, mas o que eu vejo é um vale de ossos secos, é uma casa destruída, é uma família acabada, é um casamento que não tem mais jeito, é uma vida financeira que já está falida. Eu não tenho mais nada, Senhor, nessa terra que me faça olhar com fé. E o Senhor diz para você, profetiza, filho do homem. Profetiza. Profetiza se há algo, meu querido, que você pode fazer diante de causas impossíveis. É profetizar. Porque a palavra profética não depende de você, a palavra profética depende do Senhor. Sabe quando você clama, talvez você diga, apóstola, por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo diz isso, por essa causa eu me ponho de joelhos. Então, de fato, um clamor depende de fato de quem clama. Mas a palavra profética que sai da sua boca, ela não vai se tornar real por causa da sua bondade, por causa da sua generosidade, mas ela vai acontecer porque é o Senhor quem empenha a palavra, não é você. Aleluia! Agora, quem é o profeta? Pergunte para o teu irmão, quem é o profeta? Quem é o profeta? Profeta é aquele que abre a sua boca para trazer a palavra de Deus quanto a algo que está desconhecido ao homem. O profeta abre a sua boca para trazer uma palavra. É desconhecido o que vai acontecer, mas Deus é conhecedor. Deus é conhecedor. E às vezes você libera uma palavra, até talvez você diga, meu Deus, essa palavra é inconsequente aos olhos naturais. Mas ela tem uma autoridade de fé. O profeta, ele sente o coração de Deus. E ele comunica ao homem o que está no coração de Deus. Nesses últimos dias agora, o Senhor quer te usar como profeta na sua casa. Eu não sei quanto a você, mas existem muitas causas que estão diante de nós e que precisam de uma palavra profética. Eu não sei se você tem alguma dessas causas próximas. Eu tenho causas assim. Eu tenho causas, e vai ser o seu último, as suas últimas páginas do seu caderno de sonhos. Aquilo que precisa de uma palavra profética. Apóstola, não depende só da minha fé, mas depende daquilo que Deus pode fazer. Não é nem daquilo que eu creio, é daquilo que Deus pode. Sabe, irmãos, aquilo que Deus pode é maior do que aquilo que a gente crê. Sabia disso?
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quem aqui é muito crente? Eu sou muito crente, eu creio. Quem aqui viu coisas nesse ano acontecerem diante dos seus olhos, que você diz, meu Deus, isso foi o mover sobrenatural do Senhor? Amém. Também vi. Agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, no seu entendimento, na sua capacidade intelectual, aquilo que o Senhor tem preparado para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para a nossa cidade, para o nosso país. Eu creio. Então o profeta, ele sente o coração de Deus. E ele comunica o coração de Deus para a pessoa que está próximo dele. O profeta está atento aos decretos liberados pela boca do Pai. Queridos, a Bíblia tem muitos decretos. Alguns deles são abençoadores. Alguns deles não são tão abençoadores assim. A Bíblia tem decretos de bênção e tem decretos de juízo. A Bíblia tem decretos de perdão, mas a Bíblia também tem decretos de condenação. A Bíblia tem decretos de cura, mas a Bíblia também traz decretos onde pessoas morreram. A Bíblia tem decretos de ressurreição. A Bíblia tem muitos decretos. A palavra que sai da boca do Senhor é um decreto absoluto sobre as nossas vidas. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Então o profeta, ele precisa estar atento aos decretos liberados. Quando você vier aqui no dia 31, traga algo para você anotar. Decretos que o Senhor vai trazer ao seu espírito, ao seu coração. Palavras que o Senhor vai trazer para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Anote, coloque ali, sabe, na sua agenda, coloque ali na sua Bíblia, coloque ali no seu celular, coloque naquele mês que o Senhor falou, uau, Deus falou algo. Você vai trazer uma oferta, vai colocar num mês específico e você vai anotar ali, colocar um asterisco para dizer, Senhor, a minha oferta foi nesse mês. Eu creio, Senhor, que algo poderoso, é profético, eu estou liberando aqui uma semente de fé. O profeta também, em quarto lugar, o profeta discerne ambientes. Fique atento sobre isso. O profeta não é uma pessoa distraída. O profeta não é alguém desapercebido. O profeta tem sentidos. E os sentidos do profeta precisam estar a serviço do Senhor, a serviço do Pai, a serviço daquele o qual ele representa. Então, você vai chegar em lugares onde aquele ambiente vai trazer o entendimento. Você precisa discernir isso. Discernir e não julgar. Hello? Discernir e não julgar. Não adianta você chegar no lugar e falar assim, tem um cheiro de morte aqui. Tem um demônio aqui escondido em algum lugar. Não, não é isso não. Se é para discernir, tenha discernimento por completo. Entenda o que aquele ambiente está trazendo a você. O profeta discerne o ambiente. O profeta, como eu disse agora há pouco, submete os seus sentidos ao Espírito Santo de Deus. Ele tem uma sensibilidade, eu creio nisso. Nós, crentes em Cristo Jesus, a gente tem uma sensibilidade quando a gente chega em determinados lugares. Agora presta atenção, porque essa sensibilidade, sentir as coisas do Espírito, precisa ser treinado e submetido à palavra de Deus. Para que não seja somente uma superstição, mas para que seja de fato uma habilidade espiritual que o Senhor vai te dar. Uma habilidade. Você começa a orar num lugar, orar por uma pessoa, e o Senhor começa a movimentar. Lembra que quando eu estava aqui no Randy Clark sobre a palavra de conhecimento? Aquelas pessoas que estavam aqui, aqueles americanos que vieram, eles são alunos da escola, de uma escola do Randy Clark. E aqueles alunos, eles viajam numa viagem como essa, que é uma viagem missionária, uma viagem onde eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo. Eles aprenderam sobre discernimento, sobre ambiente, sobre palavra de conhecimento e sobre fé. Então agora eu quero o quê? Eu quero usar, eu quero tornar esse meu aprendizado
em uma habilidade espiritual. Então o profeta, ele precisa submeter os seus sentidos ao Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, o profeta vê a necessidade real e não a aparência. Sabe, queridos, às vezes você pode estar orando por uma pessoa e você, naturalmente falando, você religiosamente falando, você tradicionalmente falando, você com todo o legalismo às vezes e achismos, às vezes você vai achar que a sua oração vai por um lado e Deus vai fazer por outro. Então o profeta, ele precisa entender, existe uma necessidade. A necessidade está mais profundo do que a aparência. E em último lugar, o profeta revela os planos de Deus. Então, quem é o profeta? O profeta, ele sente o coração de Deus, ele está atento, ele discerne ambientes e ele revela aquilo que está no coração de Deus. Agora, o que é preciso para ser um profeta nesta geração? E andar na veia profética. Você quer ser um profeta? Você quer andar no profético em 2024? Você quer ser um profeta na vida das pessoas que você ama? Você quer andar no profético na sua geração? Então, em primeiro lugar, tenha uma causa. Qual é a tua causa? Qual é a causa pelo qual o teu coração, sabe, ele geme, ele chora, ele ora, ele se aprofunda, ele estuda, ele se movimenta. Tem pessoas que pegam a sua causa e tudo que ele lê na Bíblia, ele consegue ver, enxergar a causa dele na palavra. Eu acho isso maravilhoso. Tem gente que tudo que ele lê na Bíblia, ele liga à família. Tudo que ele lê na Bíblia, ele liga à política. Tudo que ele lê na Bíblia, ele liga ao social. Tudo que ele lê na Bíblia, ele liga à santidade. Ele liga ao louvor. Ele liga, sabe? Porque é a causa dele. É a causa pelo qual a sua alma e o seu espírito geme. Então, o que é preciso para ser um profeta nessa geração e andar na veia profética? Primeiro, se dispor. Diga, se dispor. Diga, me dispor. Eu sei que você não começa uma frase com me, te, essas coisas, te amo, me amo, não sei. No português eu sei. Mas, se dispor. É a primeira coisa que o profeta precisa nesta geração. Se dispor a ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado. Eu não quero ser tímido, eu não quero ficar incrédulo, eu não quero ser desconfiado, mas eu quero me dispor. Eis-me aqui. Segundo lugar, crer. Crer plenamente na palavra. Crer em Deus. Crer no mover do Espírito, crer na palavra, crer na ação de Deus, crer que o Senhor cura, crer que o Senhor salva, crer que o Senhor liberta, crer que nada é impossível para Deus, crer que uma família pode ser restituída, não importa o grau de destruição em que ela esteja, crer que uma mulher pode voltar para sua casa, crer que o marido pode voltar para sua família, crer que alguém que está doente pode ser curado. Então precisa crer, o profeta precisa crer. O profeta não pode fugir dos desafios, ou fazer uma oração, ou entregar uma palavra incrédulo contra a ela. Terceiro lugar, santidade. O profeta precisa ser santo e se santificar diariamente. O que significa isso, apóstolo? Significa que você precisa fugir do pecado. Significa que você precisa romper com vícios, práticas, comportamentos, aparência. Tudo aquilo que te associa ao velho homem, você precisa se desprender disso. Apóstolo, mas eu nunca vou ser santo assim, para ser usado. Não, querido, não se acomode nessa fala, não. Em nome de Jesus. Porque nesse mundo, né, apóstolo, a gente está aqui, né, o mundo jaz no maligno, eu estou no mundo, eu estou no jaz, sabe aquela coisa assim, fica meio naquele argumento estranho. Então você precisa se apartar do pecado, você precisa resistir ao diabo, você precisa fugir da aparência do mal, você precisa se santificar, você precisa buscar o Senhor, você precisa passar tempo com Ele. Santificar-se é de fato você buscar uma vida reta na presença do Senhor. Amém?
Quarto lugar, o que é preciso para ser um profeta? Perseverança. Diga perseverança. Perseverança. O que significa isso? Não desista no meio da profecia. Não desista no meio da profecia. Não desista. Começou a orar por uma causa, continue orando. Lembra da Dolly? É Dolly, né? Aquele peixinho? Continue a nadar, continue, né? É mais ou menos isso. Continue a orar, continue a profetizar, continue crendo, continue insistindo, continue ministrando, continue visitando, continue ali, certo de que aquele que começou uma obra há de completá-la por meio de você, por meio da sua vida, por meio da sua perseverança. Às vezes, meu querido, não é só às vezes, muitas vezes, aquilo que os nossos olhos estão vendo não condiz com a palavra que você está recebendo. Às vezes o Senhor dá uma palavra profética para você sobre alguém, e se você vai nos olhos, na vista, você diz, meu Deus, é quase que impossível que isso vai acontecer. É impossível, esse sujeito não tem nada a ver com a palavra que Deus está colocando no meu coração. Mas se o Senhor testifica que é aquela palavra, pode liberar, porque o Senhor vai cumpri-la. Agora é preciso que você persevere, não desista no meio da profecia. Quinto lugar, autenticidade. O que o profeta precisa? Autenticidade. O que significa? Você é único. Você é único. Gente, na Bíblia, os profetas são únicos. Eu gosto de ler os profetas. Eu gosto de Isaías, gosto de Jeremias. Aí tem os profetas menores. Você fala assim, gente, eu nunca nem li sobre eles. Aproveita agora, janeiro, para ler os profetas menores. É tudo livrinho pequenininho. Você vai, começa. Mas tem cada um, tem cada história. Irmão, você fala assim, eu não queria estar na pele de Oséias. Deus mandou que ele profetizasse, sabe como? Casando com a prostituta. E pior do que isso, vez por outra ela fugia de casa e voltava à prostituição. Aí o Senhor falava, vai lá, compra ela de novo. Ela vinha. E ele ia comprá-la, ela estava nua na praça, e o Senhor comprava. E Oséias comprava, trazia para casa. Aí passava um tempinho, ela tinha um filho com outro homem. E aí Deus mandava dar um nome assim, aqueles nomes, né? Não meu povo, não é meu filho, filho do outro. Sabe uma coisa assim? E aí o Senhor queria que o profeta profetizasse por meio da sua história. É duro, irmãos. Sabe o que é a autenticidade que o Senhor quer dar a cada um de nós? É não menosprezar a sua história. Cada um de nós aqui temos uma história. Como chegamos na presença do Senhor. O que passamos, mesmo estando na presença do Senhor. Alguém aqui, mesmo crente, passou dias difíceis? Oh, glória a Deus. Eu não estou em pecado. Todos nós vivemos dias, irmãos, que você ficava pensando assim, alguém aqui já chegou na janela de casa, no meio daquela turbulência, e disse, meu Deus, por que eu crente estou passando por tudo isso, Senhor? Você não fez a oração que os amigos de Jó mandou ele fazer, mas você chegou bem perto. Muita gente passou aqui, e hoje você está aqui, inteiro, ileso. Você sobreviveu, você superou, você venceu. Ah, apóstolo, mas eu ainda tenho resquícios, eu ainda tenho feridas, mas o Senhor está trabalhando na sua vida. Você está mais pleno do que naquele tempo que você estava vivendo essa guerra. Então, querido, a autenticidade é não negociar e nem menosprezar as suas histórias, a sua história e as suas experiências com Deus. Às vezes no meio da adversidade. Às vezes, de fato, no meio de uma tormenta, de uma tribulação, de um luto, de uma angústia, no leito de hospital, com uma sentença de morte sobre a sua vida, o Senhor ministrou, o Senhor te levantou, o Senhor tirou você do vale de ossos secos, do lamaçal do pecado, o Senhor tirou você ali do vale da sombra da morte, o Senhor chamou você lá no meio do sepulcro e disse, Lázaro, Lázaro era você.
E alguns diziam, já está cheirando até mal, de tanto, já está perto de morrer. E o Senhor tirou você lá de dentro. E você está aqui hoje, você tem uma experiência, você tem um testemunho, você tem autoridade, você tem uma autenticidade. O Senhor te autenticou. Amém? Então você pode usar do seu testemunho e da sua história para alcançar outros. Sexto lugar, convicção. Convicção. O profeta precisa andar por convicção. Não desvie os teus olhos da profecia e nem tenha uma linguagem duvidosa. Não tenha linguagem duvidosa, meu irmão. Deus falou com você acerca de algo. Sustente aquilo que o Senhor falou com você. Em sétimo lugar, ousadia. Ousadia. O que é ousadia aqui? Liberar uma palavra regada com fé e não com sentimentos. Fé e não sentimentos. Diga para o teu irmão, fé e não sentimentos. Porque os nossos sentimentos, às vezes ele nos trai. Qualquer sentimento. Euforia, tristeza, dor, empatia. São sentimentos que nós temos. Às vezes nós somos tomados por um sentimento. E nós corremos o risco de permitirmos que o sentimento nos tome mais do que uma convicção. Andamos por aquilo que sentimos, nem é por aquilo que vemos, sentimos. Em nome de Jesus, o profeta, meu querido, ele libera uma palavra em fé e não com sensações. Então a Bíblia diz que quando Deus toca nos nossos lábios, Ele nos batiza com autoridade profética. Quando o Senhor toca no lábio do profeta, Ele diz para o profeta, olha, eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Como Ele disse para Isaías, come do rolo. Ele disse para Jeremias, libera uma palavra. Eu vou tocar na tua boca e o Senhor vai encher o teu coração, vai encher a tua boca de palavras. Então não fique pensando como você vai falar. Não fique pensando o que você vai falar. Porque o Senhor que te traz autoridade profética é o Deus que vai tocar na tua boca e vai encher a tua boca da palavra dEle. Da palavra que sai da boca do Senhor, você vai ser um canal por onde passa essa palavra. Então quando Deus toca nos seus lábios, o Senhor te batiza com uma autoridade para trazer de volta aquele que estava perdido. O Senhor te batiza de autoridade para profetizar cura àquele que está doente, para profetizar restituição àquele que perdeu tudo, meu irmão. Você encontra com alguém e ele conta para você a falência dele, a dívida dele, a derrota dele, tudo que ele perdeu. E enquanto ele vai falando tudo que ele perdeu, o Senhor vai inflamando o seu coração com palavras de restituição. E você olha para ele com autoridade e diz, olha, o Deus que eu sirvo, Ele diz a você que Ele, no lugar da vergonha, vai te dar dupla honra. O Senhor diz para você, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pelas drogas, pela prostituição, pelas dívidas, pela mentira, pelo engano. Meu irmão, o Senhor, Ele vai te tomar de autoridade para profetizar restituição. Aquele que perdeu o casamento, a família, a saúde, bens, filhos. O Senhor vai te dar, meu querido, autoridade para levantar o caído. Aquele que você um dia viu aqui na igreja. Aquele que talvez você um dia viu chegando lá no seu trabalho com a Bíblia debaixo do braço. Talvez aquele que um dia convidou você para vir aqui à igreja. Talvez aquele que te levou para o encontro um dia. E hoje ele está caído. Caído porque pecou, caído porque voltou para as drogas, caído porque desistiu, se decepcionou, se chateou, sabe? Não importa qual foi a seta, por onde, por qual caminho o inimigo entrou na vida dele. A Bíblia diz que por 7 caminhos ele fugirá. E quem Deus vai usar para liberar essa palavra sobre ele é você, meu querido. Você que um dia o viu em pé.
E que agora você vai poder liberar uma palavra sobre ele. Olha, você está nessa condição, mas o Senhor não te criou nesta condição. Eu te vi. Você pode dizer para ele, olha, eu te vi pregando. Eu te vi orando. Eu te vi sendo usado pelo Senhor. E agora, você está nessa condição, o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar autoridade, meu querido, para abrir portas que estão fechadas. Quando Deus toca nos seus lábios, Ele te batiza com uma autoridade para estabelecer esperança àqueles que estão desistidos, e não são poucos. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai te dar autoridade para proclamar libertação aos cativos. E nós cremos que no próximo ano o Senhor vai salvar muitos e muitos e muitos. O Senhor vai salvar milhares e milhares e milhares. O Senhor vai abrir a sua casa para ter uma célula ali, para salvar a sua casa, a sua família. O Senhor vai abençoar a sua casa. O Senhor vai trazer seus filhos. O Senhor vai trazer os seus pais. O Senhor vai trazer os seus amigos. O Senhor vai trazer os seus vizinhos. O Senhor vai trazer o seu esposo, a sua esposa. O Senhor vai trazer a sua família, a sua descendência, porque é promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sua descendência será frutífera na terra. A tua descendência será abençoada na terra. O mundo hoje anseia por profetas que profetizem em meio aos tantos caos que temos visto. Meu querido, não são poucos os caos. Como a gente abre a internet, a gente vê algumas coisas na televisão, que você não acredita que o mundo está tão perdido assim. Quando a gente era jovem, adolescente, os nossos pais, os nossos avós diziam que o mundo estava perdido. Mas eles não viram o que a gente vê. Fico pensando minha avó, vendo algumas coisas que eu vejo hoje. Sabe? Eu fico pensando minha avó vendo com os netos algumas coisas que muitos avós estão vendo hoje com seus netos. Algumas escolhas, algumas cenas que a gente vê na televisão, que a gente pensa assim, meu Deus, a gente só viu em filme. A gente só viu pensando que era em outro país, longe da gente, e hoje está aqui perto, às vezes está no supermercado, está no shopping, às vezes está no nosso vizinho, às vezes está na nossa frente, aos nossos olhos. Então o mundo hoje, ele anseia por profetas que profetizem em meio à destruição. Que libera com a sua boca uma palavra de vida. Querido, o mundo anseia por profetas que chamem à existência a graça, o amor, o perdão, a presença do Senhor. Hoje, enquanto nós estávamos aqui louvando ao Senhor, eu falei, Deus, como é bom estar na tua casa. Sabe, queridos, eu há muitos anos eu só estou na igreja. A gente já foi em um outro lugar que não tem só crente. Você vai num parque, às vezes você vai num restaurante, você vai num lugar, você faz uma viagem, você frequenta alguns lugares onde não tem pessoas só crentes. Mas 80% do meu tempo é no meio de pessoas que amam Jesus. Então, eu não tenho muito convívio com o mundo. O que eu vejo do mundo é o que eu vejo, às vezes, na televisão, nas redes sociais. Mas muitos de vocês têm da família casos que são verdadeiros caos. Vocês enfrentam, às vezes, situações. Talvez o Natal. O nosso Natal na nossa casa foi um almoço do dia 25, divertido, todo mundo ali, engraçado, sem briga, sem confusão, sem ninguém falando mal de ninguém. Sabe, foi divertido, mas eu não sei como foi na sua casa, eu não sei como foi na sua casa. O ano novo, eu não sei para onde você vai. Eu não sei como vai ser suas férias, o lugar que você frequenta, mas eu sei que tem pessoas aqui que enfrentam o caos, que vê coisas, que vivencia, que ouve coisas, que são muito tristes. O Senhor quer que você, nestes lugares, libere com a sua boca uma palavra de vida. O Senhor quer que você chame à existência a manifestação do amor de Deus, da compaixão do Senhor,
da salvação, da libertação, da cura, da santidade. Há lugares, queridos, que o Senhor permite que você esteja hoje, porque você é a única luz, a única palavra de vida que pode se abrir naquele lugar. Ezequiel, terminando a palavra, é batizado com este espírito de profecia, no meio de um vale de ossos sequíssimos. Sabe, ele descobre que ele é profeta, literalmente, no meio de um cemitério, no meio de um monte de mortos. O Senhor quer que ele levante um exército em meio aos mortos. Diante de uma vergonha nacional, diante de uma nação exterminada, diante de sonhos sepultados num vale, o Senhor diz para Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza. Não é num quartel-general, não é num lugar óbvio. Eu poderia agora aqui levantar minha mão e dizer: Deus, usa esses homens e mulheres santos nas suas famílias, porque vocês já são, na maioria aqui, convertidos, amam o Senhor, cheios de Deus. Mas se eu chegasse num lugar completamente improvável e dissesse isso: Deus levanta um exército, levanta uma igreja no meio desse lugar, talvez iam me chamar de louca. Mas é isso que o Senhor quer que a gente faça, diante de situações, de circunstâncias improváveis aos nossos olhos. Profetiza, filho do homem, profetiza. Se coloca de pé e vamos profetizar nesta noite, em nome de Jesus. Quantos profetas temos aqui? Quantos profetas temos aqui? Apóstola, eu não sei se eu sou. Levante sua mão direita e diga: eu sou o profeta dessa geração. Continue com sua mão levantada e diga: Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração agora, para que o Senhor me dê uma causa. Me dê uma causa, Senhor. Fique aí com os seus olhos fechados, com a sua mão levantada. E deixe o Espírito Santo colocar uma causa no seu coração para um novo ano. Uma causa, uma causa. Talvez seja a sua família, seja seu casamento, seja a cidade de Volta Redonda, seja o Brasil. Talvez seja a sua cidade, você que está aí online. Talvez o Senhor está colocando uma causa agora, que é o casamento de um amigo seu. Talvez uma pessoa que está falida, que está endividada. Uma causa. Talvez sejam os seus filhos, que você olha para eles, seus pais, talvez sejam pessoas que você ama, seja a sua faculdade, talvez a sua causa seja a sua faculdade, talvez a sua causa seja as viúvas, os órfãos, os pobres, os moradores de rua, talvez sejam prostitutas, talvez sejam, eu não sei qual é a sua causa, sejam seus amigos, vizinhos, que você ouve brigando todos os finais de semana. Talvez seja alguém que você conheça, que você vê na rua, quando você passa indo para sua casa, você vê caído no chão ali, embriagado. Talvez alguém que você sabe que está nas drogas. Talvez seja uma pessoa que você sabe que mora lá num lugar completamente abandonado, esquecido pela sua família, e o Senhor coloca no seu coração: essa vai ser a sua causa. Um profeta se levanta em meio a uma causa. Um profeta se levanta em meio a uma causa. Talvez a sua causa sejam pessoas enlutadas, sejam mulheres. E o Senhor começa a colocar isso no meu espírito. Há pessoas aqui que o Senhor está levantando agora. A sua causa vai ser mulheres jovens que estão abortando filhos. Talvez você tenha pessoas que têm procurado você nesse ano porque queria fazer um aborto. Você não entendeu porque ela te procurou, e o Senhor diz: essa vai ser a sua causa para 2024. Você vai procurar pessoas
Você vai estar aberto para pessoas. E você vai ajudar mulheres a amarem seus filhos antes mesmo deles nascerem e antes deles serem desejados. A sua causa, o Senhor me diz aqui que tem gente que está recebendo uma causa. Pessoas endividadas e falidas. Você vai sentir a dor delas agora no seu ventre. E o Senhor vai te dar essa causa, e o Senhor vai te dar inteligência para conselhos. O Senhor está colocando uma causa aqui no coração de algumas pessoas, alguns casais, pais e mães. O Senhor está colocando uma causa no seu coração, que é uma adoção emocional de filhos órfãos. Mas não é órfão de pai e mãe morto, é órfão de pai e mãe vivo. São amigos dos seus filhos. E o Senhor diz que essa causa vai ser a sua causa em 2024. Você vai receber adolescentes na sua casa para você curar a orfandade deles. Jovens adolescentezinhos mesmo, de 11, 12, 13 anos, que não tem nenhuma referência de família, de pai, de mãe, de marido, de esposa. E o Senhor vai levar para a sua casa essas pessoas. Tem gente aqui que está recebendo uma causa agora de pessoas desistidas da vida. Desistidas da vida. Pessoas jovens, com saúde, mas que desistiram da vida. Alguns chamam de coach. Você não vai ser um coach. Você vai ser um profeta na vida dessas pessoas. Porque você vai tirá-los da desistência, curar o coração e levantá-los. Você vai levantar caídos. Porque um dia você soube o que era estar caído. E o Senhor diz que o Senhor vai te dar uma unção profética para levantar o caído. O Senhor está te dando causa aqui. Minha irmã, o Senhor diz que mulheres serão levantadas com a causa da viúva. Porque você sabe o que é ser uma viúva. Mas o Senhor tem sido o seu companheiro. Então você não tem depressão, você não tem solidão, porque o Senhor é o teu companheiro. E o Senhor vai te dar essa causa agora. O Senhor está dizendo também aqui que Ele vai dar uma causa para alguns aqui, que é a nossa cidade. Volta Redonda vai arder no seu coração. A sua cidade vai arder no seu coração. Talvez o Senhor vai te levantar com uma voz no lugar onde você está. Seja como um cabeleireiro, seja como um gerente, seja como um professor, seja como um advogado, seja como um médico. A sua voz não vai ser somente mais a voz de um profissional. O Senhor diz que a sua voz vai ser uma voz profética. Você não vai tocar em problemas naturais. Mas quando você estiver tocando em problemas naturais, solucionando problemas naturais, você vai estar chegando em causas espirituais. Pai, em nome de Jesus, nos levanta como profetas desta geração. Nos levanta como profetas. Que a nossa voz seja uma voz audível, Senhor, não somente na terra, mas principalmente nos céus. Que a nossa voz seja uma voz de autoridade, Senhor, acima da terra e abaixo da terra, Senhor, para que nós possamos profetizar,
proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, ó Deus, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, Deus, queremos proclamar nessa terra que há um Deus acima de todas as coisas. Ah, Senhor, um nome acima de todo nome. Ah, Senhor, coloca em nosso espírito, coloca em nossa boca, coloca em nossa alma uma causa maior do que aquilo que está saltando aos nossos olhos. Não queremos andar por vistas, não queremos, ó Deus, que apenas o trabalho, a obra das nossas mãos, o nosso ganho, Senhor, seja algo financeiro, ou seja algo material, ou seja algo que os nossos olhos vejam, mas queremos, ó Deus, que tudo aquilo que venhamos a fazer nessa terra, seja para a tua glória, seja para o teu reino, seja para a eternidade, Senhor, não apenas a nossa, mas a eternidade de cada um daqueles que passam pela nossa vida. Nos faz notáveis nessa terra, não para a nossa glória, mas para a tua glória. Oh, levanta a tua mão, profeta, e profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus entes queridos, profetiza sobre as tuas finanças, profetiza sobre a tua cidade, profetiza sobre as obras das suas mãos, profetiza sobre esta igreja, profetiza sobre este bairro, profetiza. Levante a sua voz em línguas, profetize. Oh, levante a sua voz e comece a profetizar cura, salvação, libertação, reconciliação. Ah, profetiza multiplicação, prosperidade, profetiza santidade, profetiza avivamento, profetiza. Aleluia, queridos, eu creio que nós vamos terminar essa série de fato enchendo o nosso coração de fé de que toda palavra que sai da nossa boca, seja em forma de oração, de petição, de clamor, de decreto, de profecia, toda essa palavra, seja como ela for, na intensidade que ela for, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Vai cumprir o seu propósito na terra, no céu, na sua casa, onde a palavra alcançar. Porque quando a palavra alcança o coração de Deus, ela se derrama sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos trazer a nossa oferta. O apóstolo vai dar a palavra. Quem recebeu essa palavra hoje aqui? Meu Deus, eu percebo que a unção do profético já tomou esse lugar. Eu ouço a Silvia pregando muitas vezes, mas hoje, enquanto ela falava, eu falei: Deus, o Senhor já está adiantando. É interessante porque a minha mensagem, ela pregou hoje em Ezequiel 37. Ela nem sabe, a minha mensagem é Ezequiel 47. E é interessante porque é o mesmo profeta, só que são dois ambientes diferentes. Eu sinto, sabe, esse sincronismo que Deus... Ela não sabe qual que eu vou pregar, como eu não sei o que ela vai pregar. Lá em casa a gente fica assim, falando: você prega isso, prega isso. Ela vai lá para o quarto, para o lugar dela, eu vou para o meu. Mas enquanto eu ouvia, eu fui vendo como Deus está preparando você para domingo, gente. Preparando a igreja, preparando esse altar. Se deixa aqui, eu já nem precisava pregar. Porque Deus já foi usando ela na profecia. Eu falei: já está adiantando. Mas não é não, na verdade está preparando o caminho, sabe? Deus quer nos levar, querido, a um ambiente de realizações, de coisas sólidas. Mas o que eu subi aqui, na verdade, é porque quando você estava pregando, a pastora Silmara falou assim: apóstolo, não quero incomodar a apóstola, mas Deus está usando ela hoje como Elias. E ao mesmo tempo que ela disse isso, ela falou: olha, para despertar uma geração. E quando Elias profetizou, foi um tempo onde havia dois pensamentos. Então a palavra que eu quero que você leve para a tua casa, sabe, antes de trazer a tua oferta, antes de qualquer coisa, arrume teu altar. Porque
O povo não recebeu no tempo de Elias, porque os altares estavam confusos. O texto é muito claro: até quando ficarás entre dois pensamentos? Se Deus é Deus ou Baal é Deus? E a pastora, quando compartilhou isso, eu falei, eu não vou me comprometer até se eu terminar, mas eu precisava deixar isso para você. Porque às vezes você está aqui querendo a tua bênção, você quer algo de Deus, você quer receber a profecia, mas arrume o teu altar, querido. Tem 4 dias para isso. Não fique entre dois pensamentos, não fique entre duas palavras, não fique entre dois deuses, não fique entre dois lugares, não fique aqui dentro recebendo, lá fora falando daqui, falando mal. Irmãos, arrume a tua linguagem. Você viu hoje aqui, coisa linda essa palavra. Eu fui recebendo tudo, e eu recebi porque eu preciso estar domingo aqui, nesse nível aqui, sabe? Profetizando, declarando com tudo que ela falou, convicção, com coragem. Eu falei, Deus, me dá isso aí. Vai me dando, mas a igreja também precisa entender essa voz. Então, enfim, arruma esse altar, querido. O altar estava em ruínas e por isso ficou tempo sem chuva. E por isso tinha pobreza. Por isso as pessoas não rompiam. Mas Elias ajustou o altar e Deus mandou fogo do céu. E depois mandou chuva também. Deus mandou prosperidade ao povo. Eu recebi cada palavra, cada área ali eu fui falando. Quando ela falou sobre a cidade, eu falei, sou eu, essa causa é minha. Cada um recebeu uma causa, talvez uma que ela nem falou, mas eu disse, Deus, eu sinto essa causa na minha vida sempre, e não vou desistir do chamado que Deus me deu. Eu nasci nessa cidade, o Senhor me chamou para profetizar nessa cidade. Diz que profeta na tua terra não tem honra, mas eu tenho honra aqui nessa cidade. Deus me abençoe. Então, eu não sei qual a tua causa, mas eu quero ajustar o meu altar, querido, para 2024 eu poder fluir na velocidade que Deus está nos chamando. Amém, gente? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!